Olá, turma! Na aula de hoje iremos falar sobre o sistema reprodutor feminino, que é o conjunto de órgãos encarregados da reprodução da mulher. Nestes inclui os órgãos produtores de gametas, os órgãos por onde transitam os gametas e o órgão que vai abrigar o novo ser vivo em desenvolvimento. E é por esse último motivo que o sistema reprodutor feminino é mais complexo do que o masculino, pois possui mais um órgão e, consequentemente, mais uma função, que é abrigar, propiciar o desenvolvimento de um novo ser vivo. Didaticamente, podemos dividir o estudo anatômico dos genitais femininos em genitália interna e externa, onde na genitália interna teremos os órgãos produtores de gametas, os ovários, os órgãos responsáveis por abrigar e desenvolver o embrião, o órgão que une os dois e também responsável pela fecundação, que é as tubas uterinas, e o órgão da cúpula, que recebe o gameta masculino. Suas funções serão detalhadas no decorrer da aula. Os ovários, que são as gônadas femininas, são um par de glândulas semelhantes a amêndoas sem cascas em tamanho e forma. São homólogas aos testículos, ou seja, eles têm a mesma origem embrionária. Os ovários produzem gametas, que são os ovócitos secundários, que se desenvolvem em óvulos maduros após a fertilização. E ela também produz hormônios, incluindo progesterona e estrogênio. A cor e a textura desses ovários variam de acordo com a idade e o estágio reprodutor da mulher. Os ovários em uma menina jovem são lisos e rosados. Em seguida, na puberdade, os ovários tornam-se rosas acinzentados e têm uma superfície irregular por causa das cicatrizes causadas pelas ovulações. O par de ovários está posicionado na parte superior da cavidade pélvica e lateralmente ao útero, e mantidos em posição através de várias fixações membranosas. A principal membrana de sustentação de todo o sistema genital feminino é o ligamento largo do útero. O ligamento largo do útero é o peritônio parietal, que sustenta as tubas uterinas e o útero. Esse ligamento largo forma uma extensão posterior específica que se prende aos ovários. Cada ovário é mantido em posição pelo ligamento útero-ovárico, que está ancorado ao útero, além de um outro ligamento chamado de ligamento suspensor do ovário, que está preso à parede da pelve. As mulheres têm duas tubas uterinas, que se estendem lateralmente a partir do útero. As tubas, que medem aproximadamente 10 centímetros de comprimento, encontram-se no interior das pregas do ligamento largo do útero. Elas fornecem uma via para os espermatozoides chegarem até o óvulo e transportam os ovócitos secundários ou óvulos fecundados dos ovários até o útero. A parte em forma de funil de cada tuba é chamada de infundíbulo da tuba uterina e está próxima do ovário, mas se abre para a cavidade pélvica. Ela tem franjas e projeções digiformes chamadas de fímbrias da tuba uterina, que estão ligadas à extremidade lateral do ovário. Do infundíbulo, a tuba uterina se estende medialmente e se insere no útero. A ampola da tuba uterina é a parte mais larga e longa, constituindo aproximadamente 2/3 do seu comprimento. O istmo da tuba uterina é a parte curta e estreita, mais medial, que une a tuba uterina ao útero. A parte medial, aberta, que é o infundíbulo, encontra-se próximo ao ovário, mas não está fixo. Durante a ovulação, as fímbrias, que são as projeções digiformes, se aproximam do ovário e circundam a superfície do folículo maduro imediatamente antes de ocorrer a ovulação. Após essa ovulação, os movimentos dessas fímbrias da tuba uterina produzem correntes locais, e essas correntes movem o ovócito secundário, liberado pelo folículo maduro, da cavidade peritoneal para dentro da tuba uterina. Um espermatozoide geralmente encontra e fertiliza um ovócito secundário na ampola da tuba uterina. O óvulo fertilizado começa a sofrer divisões celulares enquanto se move em direção ao útero. Ele chega ao útero 6 a 7 dias após a ovulação. Os ovócitos secundários que não são fertilizados acabam se desintegrando. O útero serve como parte da via para os espermatozoides depositados na vagina alcançar as tubas uterinas.
é também um local de implantação de um óvulo fertilizado, desenvolvimento do feto durante a gestação e também do trabalho de parto. Durante os ciclos reprodutivos, quando a implantação não ocorre, o útero é a fonte do fluxo menstrual. Situado entre a bexiga e o reto, normalmente o seu corpo se projeta anterior e superiormente ao longo da bexiga urinária, em uma posição chamada de antiflexão. As subdivisões anatômicas do útero incluem uma parte em forma de cúpula superior, chamada de fundo do útero, uma parte central afilada, chamada de corpo do útero, e uma parte mais inferior, estreita, chamada de colo do útero, que se abre para o interior da vagina. Histologicamente, o útero é composto por 3 camadas de tecido, de fora para dentro: perimétrio, miométrio e endométrio. Vários ligamentos que são extensões do peritônio ou cordões fibromusculares mantêm a posição do útero. Estão entre eles o ligamento largo do útero e o ligamento redondo. A vagina é um canal tubular fibromuscular onde no seu interior é possível observar diversas pregas transversais. Pregas essas responsáveis pela distensão desse canal vaginal. Além disso, ela é o receptáculo para o pênis durante a relação sexual, a saída para o fluxo menstrual e também a via de passagem para o parto. Ela fica situada entre a bexiga urinária e o reto, e limitada superiormente pelo colo do útero. Um recesso chamado fórnix da vagina circunda o colo do útero. Quando corretamente inserido, um diafragma contraceptivo se apoia nesse fórnix, onde é mantido cobrindo o colo do útero. Uma fina prega de túnica mucosa vascularizada chamada ímen forma uma margem em torno da extremidade inferior da abertura vaginal para o exterior, que é o chamado ósteo da vagina. Depois da sua ruptura, geralmente após a primeira relação sexual, permanece apenas remanescentes do ímen. Às vezes o ímen recobre completamente o ósteo da vagina em uma condição chamada de ímen imperfurável. Pode ser necessária uma cirurgia para abrir o ósteo da vagina e possibilitar a saída do fluxo menstrual nesses casos. O tipo mais comum de ímen é o anular, que é o primeiro tipo representado na imagem, mas também pode apresentar diferentes formas, algumas delas representadas nas demais imagens. O conjunto de órgãos genitais externos da mulher recebe a denominação de vulva ou pudendo feminino. O monte pubiano, o monte do pubis, é um coxim subcutâneo de tecido adiposo que cobre a sínfise púbica. Na puberdade, um monte do pubis é coberto com grossos pelos púbicos. Esse monte pubiano é elevado e acolchoado, amortece a sínfise púbica e a vulva durante o coito. Os lábios maiores do pudendo são 2 pregas longitudinais espessadas de pele. Depois da puberdade, suas faces laterais ficam cobertas de pelos púbicos. O lábio maior contém numerosas glândulas sebáceas e sudoríferas. Elas são homólogas ao escroto do homem, ou seja, têm a mesma origem embrionária, e funcionam encobrindo e protegendo os outros órgãos da vulva. Medialmente ao lábio maior estão 2 pregas longitudinais menores, chamadas de lábios menores. Os lábios menores não possuem pelos, mas contêm glândulas sebáceas. Anteriormente, os lábios menores se unem para formar o prepúcio do clitóris, que é uma prega que forma um capuz que cobre parcialmente o clitóris. Os lábios menores protegem os ósteos da vagina e da uretra. O clitóris é uma pequena projeção arredondada na junção anterior dos lábios menores. Estruturalmente e originalmente, o clitóris corresponde ao pênis no homem. É, contudo, muito menor e sem uretra. Embora maior parte do clitóris esteja embutida nos tecidos da vulva, tem exposta a glande do clitóris, que é um tecido erétil, ricamente inervado, com terminações sensitivas. O vestíbulo da vagina é uma fenda longitudinal delimitada pelos lábios menores. O ósteo da uretra e da vagina estão localizados no vestíbulo da vagina.
O ósteo da uretra está atrás da glândula do clitóris e imediatamente à frente do ósteo da vagina. O ósteo da vagina é lubrificado durante a excitação sexual através das secreções dos pares de glândulas vestibulares, maiores e menores, localizadas na parede bem próxima ao ósteo da vagina. Os ductos dessas glândulas se abrem no vestíbulo da vagina, lateralmente ao ósteo da vagina. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.